Nós estamos estudando como igreja a Carta da Liberdade. Hoje eu vim de carona com o Bill e a Rosa, e o Bill dizia que a coisa que deixa ele emocionado é essa expressão livre em Cristo. Sermos livres em Cristo. O convite do Evangelho é esse convite para a liberdade. Não significa fazer o que a gente bem quer e entende, mas estarmos atentos a essas determinações de Deus em Cristo, que realmente nos torna livres, principalmente do flagelo da culpa. Porque quando a gente estrutura uma vida de uma igreja, de uma denominação em cima de leis, a gente contraria o princípio do Evangelho. Claro que na antiga dispensação surgem os 10 mandamentos, mas Cristo aparece na nova dispensação dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É a prática desse amor oblativo e incondicional que faz com que a gente viva amando cada vez mais a Deus, desamando cada vez mais as coisas que desagradam a Deus. A graça nos dá o prazer de viver o Evangelho por esse princípio prazeroso de fazer as coisas com alegria e com prazer. E aquilo que não presta, cada vez a gente tem menos prazer de ligação com isso. Gálatas é, portanto, a carta da Reforma Protestante, é o livro preferido de Martinho Lutero na Bíblia. Para ele, o livro melhor, o maior livro da Bíblia é Gálatas, que é essa carta da liberdade. A gente já aprendeu aqui porque essa carta foi escrita. Paulo não está feliz porque escreve desse jeito, irritado, chateado, com os vira a casaca da Galácia. Mas aprendemos aqui que por 8 vezes ele chama esses irmãos que perderam o foco, ele chama de irmãos. Adelphoi, irmãos, irmãos amados em Cristo. Ele está irritado, mas não deixa de chamar os Gálatas de irmãos. Já estamos hoje nos versos 15 e 16, agora pela manhã. O texto diz assim, nós vamos ler 1,15 a partir. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Paulo procura dizer, irmãos, àqueles falsos mestres que estavam desviando os cristãos da Galácia, que não tinham origem judaica, mas gentia, que não foi ele quem criou o Evangelho que ele estava pregando, que a fonte de tudo em sua nova vida com Cristo era Deus. Deus era a fonte de toda a sua nova vida com Cristo, e que ele havia sido separado desde o ventre de sua mãe. É uma expressão muito rica que ele coloca nessa carta. O que é que isso quer dizer? Um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, em inglês, Donald Guthrie, ele diz que esse chamado precedeu aos seus primeiros anos de responsabilidade. Ou seja, essa separação que Deus fez entre o ventre materno implica em que Paulo foi chamado por Deus, convocado por Deus, ainda quando vivia naquela dimensão lúdica da vida, onde tudo é brincadeira, tudo era criança. Embora não tivesse essa percepção ainda, mas ele recebeu esse chamamento especial. A expressão no ventre da minha mãe indica isso, porque ele não tinha ainda noção dessa realidade. Porque, irmãos, a experiência que ele teve com Cristo, a partir do caminho para Damasco, quando ele ia com carta branca perseguir, torturar e matar os cristãos, foi uma experiência que ficou perdida no tempo. Sepultava a Deus, o Deus distorcido de Saulo, e ali ele acolheu o Deus gracioso de Cristo. No impacto que ele teve na estrada para Damasco, morreu o Deus de Saulo de Tarso, o Deus desfocado da graça, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, da compreensão, da benignidade, da bondade. Esse Deus saiu de cena, que era uma visão distorcida que Paulo tinha através da lei. E ali ele acolhe o Deus gracioso de
chega no caminho de Damasco, vem aquela luz que o cega por um momento, por uns instantes, ou alguns dias, a fim de que ele pudesse ver claramente quem era o Deus que o chamava para uma missão. E esse chamado, irmãos, é algo muito especial. Não sou somente eu, como pastor, como pensador cristão, que recebo um chamado. Todos nós recebemos esse chamado. Aprendemos aqui que antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente. Fomos chamados à vida por Jesus Cristo. E nos convertemos a esse chamado de Jesus Cristo. E fomos justificados a partir dessa experiência com Cristo. Esse chamado é muito especial. Diz Dietrich Bonhoeffer, essa figura que está aí, que morreu enforcado aos 36 anos, como mártir da Segunda Guerra Mundial. O seu grande livro, Discipulado, ele disse que quando Deus chama alguém, chama para que vá e morra. Havia um martírio dos primeiros cristãos. Ele não está querendo dizer que quando Deus chama alguém para caminhar com Ele, chama para que você morra. Ele está querendo dizer que nós somos chamados para morrer para o nosso egoísmo, para deixar contemplando o nosso eu sempre desagregador, sempre nos distraindo, tirando a nossa atenção daquilo que é o foco, daquilo que é essencial, para que tenhamos uma vida saudável em todos os sentidos, porque Cristo veio trazer para nós a vida abundante e ainda por cima a vida eterna. A vida abundante é essa vida graciosa que vivemos, sob a orientação de Deus, sempre fazendo aquilo que é o melhor, porque aprendemos que a vontade dele é boa, é agradável e é absolutamente perfeita. Então fazemos isso por amor. Fazemos isso por amor. Deve estar encantado com a Laís, né? Está aqui, é esfuziante. Tá? Então, quando Deus chama alguém, chama para que vá e morra. E esse chamado, irmãos, é o chamado que nós dizemos que é o inconfundível, o indizível e o indescritível chamado da graça de Deus, da gloriosa graça de Deus, que é multiforme. Eu tenho dito tanto isso aqui, que é superabundante e sempre maior do que qualquer estado de pecado do ser humano. Não interessa como a pessoa está. Quando Paulo descreve o seu currículo, mostra que ele era vaidoso, orgulhoso, prepotente, insolente, não merecia em nenhum momento ser chamado, mas Deus o chamou. E não foi um chamado especial para Paulo, esse chamado da graça é para todo ser humano. Não interessa onde ele está, como ele está, é um chamado para todos. É aquele chamado da graça que nos liberta da desgraça, da nossa visão curta, da nossa visão orgulhosa, prepotente, que marginaliza a Deus e diz: eu me basto a mim mesmo, eu tenho autossuficiência para gerenciar a minha vida, não preciso de ninguém. Esse é o pecado original, o pecado do orgulho, da vaidade, da soberba. Por isso precisamos morrer. Em João 12, 24, o texto diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. John Newton foi um traficante de escravos. O que ele fazia era destruir vidas, pegar escravos africanos, levar traficando-os para os Estados Unidos. Traficando de escravos. Coisa horrorosa, praticar vidas. Quantas vidas estão sendo ceifadas agora nesse grupo imenso de africanos que deixam os países da África, muitos morrendo nas águas do Mediterrâneo, em busca de liberdade e realização. John Newton traficava escravos, como tem pessoas nesses países da África traficando vidas também, por incrível que pareça. Ainda hoje, no século XXI. Ainda hoje. Mas John
dia se converteu a esse Cristo. Morreu para os seus interesses, ganhava dinheiro, mas morreu por lucro para os seus interesses. Atendeu ao chamado de Cristo. Quando se converteu, escreveu um hino chamado Amazing Grace, a graça eterna. A graça eterna de Jesus que veio me libertar, a mim tão grande pecador, ó graça, Senhor. Esse hino foi o hino da minha conversão. Esse praticamente é o segundo hino nacional dos Estados Unidos. É o hino da conversão de milhões de pessoas, só ouvindo esse hino. Ele morreu por seus interesses e deu muito fruto, só através do hino. Quantas pessoas se converteram através de suas pregações? John Newton, nome precioso. Há um livro que eu dei de presente ao Carlos Manuel, já disse o dia que eu vou dar de presente para ele. Esse livro do Dr. Os Guinness, O Chamado. É um livro precioso, de alguém experiente, que mostra como a vida ganha qualidade, significado, brilho, luminosidade, quando a gente atende a esse chamado da graça, para esse encontro transformador com Jesus Cristo, que é uma mudança radical, é uma troca de rótulo religioso. Paulo é muito claro a partir da experiência dele. Outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz do Senhor. Andem, pois, como filhos da luz, correspondam a essa, mas há também um chamado que é o chamado especial para uma missão. O chamado que eu recebi um dia para deixar de ser geólogo e passar a ser teólogo, né? E foi para isso que eu fui para o seminário, para ser só teólogo, não para ser pastor. Mas lá Deus mudou algumas coisas a mais. E hoje passei 27 anos na Igreja da Graça, e já 12 anos como servidor. Não reclamo de nada. Os 2 doutorados lá fora, não importância. Ele não quis, ele quis o melhor para mim. Então, para ele, o melhor para mim, em dado momento, foram 27 anos na Igreja da Graça. E num segundo momento, para ele, o melhor para mim, não sei se é para vocês, mas para mim, é estar 12 anos com vocês. Não tenho nenhuma frustração por não ter feito doutorados. Nosso grande seminário de Louisville, no Kentucky, que hoje não está bem nas pernas, e a Academia de Teologia em Heidelberg, na Alemanha. Não tenho nenhuma frustração por isso. Deus compensa de uma maneira excepcional. Então veja bem, Paulo diz mais adiante, seguindo o texto sagrado: quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Ele não foi procurar Pedro, Tiago, João, Filipe, ninguém. Não foi buscar a opinião de ninguém. Porque Paulo estava naquela oportunidade vivendo o chamado da graça irresistível. Paulo vivia o chamado da graça irresistível. É por isso, quando ele descreve a sua vida em Filipenses e fala do encontro com Cristo, ele diz que deixou tudo para trás, tudo era porcaria, tudo era lixo, tudo era como esterco, de boi, de jumento, tudo, por causa da sublimidade de Jesus Cristo. A graça irresistível. Paulo vivia isso. A graça que o tornava submisso à soberania de Deus. Eu fico injuriado quando eu vejo algumas coisas acontecendo nesses programas de rádio e televisão, o pessoal dizendo que tem que ordenar a Deus para fazer as coisas. Você foi e você dá ordem para Deus. No Pai Nosso, Cristo ensinou: seja feita a tua vontade. E hoje você vê ensinamento dessas pessoas que estão no rádio e na televisão,
dizendo que você precisa exigir de Deus que certifique o rei. A soberania de Deus fica no segundo plano. É por isso que tem um desses mentores aí, dessas igrejas, criticando Jesus, porque o primeiro milagre que ele fez a partir de João não foi curar uma pessoa, mas transformar água em vinho no casamento. Você pode entrar no YouTube, tem lá uma figurinha dessa que está aí, criticando Jesus. Como é que o primeiro milagre que ele faz não é curar uma pessoa, é transformar água em vinho no casamento? Quando a gente ignora toda a formação do Novo Testamento, a dinâmica dos 4 evangelhos, a gente diz uma barbaridade como essa. Muita gente acredita. Muita gente acredita. A soberania de Deus, Paulo é submisso a essa soberania. Ele diz: quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho a mim? Não foi movimento de Paulo, foi orientação divina. Quando foi do agrado dele revelar o seu Filho, ele fez isso. E Paulo respondeu com a raiz da fé, a obediência abraâmica. Primeiro movimento da pessoa que tem fé é a obediência. A gente não canta aquele hino do cantor cristão: creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece, porque Cristo não dá. Primeiro movimento da fé é a obediência. Qual foi a ordem de Deus? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Gênesis 12, 1. Temos aprendido aqui que a fé é o quê? Obediência, confiança, entrega, certeza. É um leque de umas 15 ou 20 palavras para traduzir o que é essa fé e a entrega incondicional do que somos ao Deus eterno. Qual foi a resposta de Abraão? Está lá em Gênesis 12, 4, a parte A. Então partiu Abraão, como o orientara o Senhor. Botou pé na estrada, dando sim a Deus. De alguma forma, se nós estamos aqui nesta manhã, é por causa de Abraão. A história da fé começa com Abraão. A história da fé começa com Abraão. Esse movimento de obediência. E às vezes nós dizemos que temos fé, mas não atentamos a uma determinação do Senhor que é a melhor para nós. E ele continua dizendo: nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Paulo diz isso escrevendo aos Gálatas, que estavam sendo seduzidos pelos judaizantes, e a experiência dele com o Evangelho não teve interferência de nenhum ser humano, nenhum dos apóstolos, nenhum deles. E ele disse que seguiu rapidamente para a Arábia e depois retornou a Damasco. Irmãos, aqui precisamos ter uma atenção muito grande. Quando temos uma experiência com Deus que muda a nossa vida e queremos começar logo a fazer as coisas assodadamente, esse é um princípio que violenta aquilo que é a orientação da Escritura. E a gente tem visto muito testemunho aí fora de pessoas que mudam radicalmente a vida, que são logo colocadas para dar testemunho, são logo colocadas como missionários, daqui a pouco está pipocando um escândalo atrás do outro, porque essa pessoa não foi estruturada, não houve um tempo para processar todas as culpas produzidas na vida anterior. Essa é a graça barata. Você pega e dá às pessoas de qualquer maneira para fazer o que estão preparadas, né? A graça preciosa, como diz Bonhoeffer, trata dessas pessoas, prepara essas pessoas para a missão. E aqui chamamos a atenção para isso. A missão não começa com a ação, mas com a demorada preparação.
profunda devoção. Paulo não começa logo a missão, não. Ele tem uma preparação. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é que a gente tem ligação com esse Deus e começa de qualquer jeito? Falando sem ter estrutura emocional, espiritual. Daí a pouquinho também as quedas estão acontecendo todo o direito. Aquela revelação particular, irmãos, precisava de um tratamento particular. Por isso, Cristo manda Paulo procurar Ananias para cuidar da sua cegueira. Há uma série de pré-requisitos para que Paulo esteja preparado para começar a missão. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Sua mudança fora radical. E ele precisava de um face a face com Deus, para que tudo ficasse muito claro daquele momento em diante. A mudança na vida de Paulo foi de uma brutalidade que a gente não imagina. A estrutura anterior dele como fariseu. Eu tenho pincelado um pouco aqui o que foi essa mudança. Mudança radical. Irrepreensível. Paulo tinha tudo para ser o maior rabino da história de Israel. Muda tudo. E ele recebe esse tratamento. Ninguém havia experimentado uma teofania divina nas trevas humanas como ele, Saulo de Tarso. Ninguém. E aqui eu paro para orientar os irmãos que às vezes querem copiar a experiência de Paulo, de Pedro, de João. Repito, somos indivíduos. Cada um de nós carregamos a marca da nossa individualidade. A nossa experiência de conversão a Jesus Cristo é própria de cada um de nós. Não precisamos estar copiando a experiência de ninguém. Paulo foi Paulo, Pedro foi Pedro, Tiago foi Tiago, André foi André, Filipe foi Filipe. Não copiar a experiência de ninguém. Não precisa ser carbono de ninguém. A originalidade de Jesus na minha vida é essa originalidade que respeita a minha individualidade. Eu não preciso copiar ninguém. Você não precisa copiar ninguém. Os primeiros alunos que eu encontrei em Feira de Santana, quando eu peguei no capelão, foi um menino que era gago. Imagina, um cara estudando no seminário, vai pregar o evangelho e é gago. Imagina ele pregando, gaguejando. E lá veio José falar comigo, todo envergonhado. E eu comecei a brincar com ele. Começamos o trabalho, toda segunda-feira pela manhã eu estava ali com ele, tratando da cadeira dele. Lá no terceiro ano, quando eu estava ensinando mentoreamento, já pedi para ele calar a boca na classe, que ele estava falando demais. Mas uma coisa que me preocupou foi que um dia ele chegou com a Bíblia igualzinha a minha. E um crucifixo que eu tinha ganho diante da polícia da Igreja da Graça, ele comprou igualzinho pendurado para mim. Ele tem que fazer isso. O foco está errado, o foco não sou eu. Ele não precisava copiar. O padrão é Cristo. A estrela é Cristo. Esse. Inicialmente ele não queria ser influenciado por ninguém. Por isso foi para um retiro solitário nas regiões da Arábia. Foi isso que Paulo foi fazer, antes de começar imediatamente a pregar, a falar. A experiência foi maravilhosa. E lá na estrada de Damasco, uma luz que me cegou, e vi aquela voz que me chamava, e foi Jesus me chamando. Ele não começou a fazer isso. Ele foi se tratar lá no deserto da Arábia. A Arábia não era uma cidade como outras, mas uma região deserta. Ficava a 360 quilômetros ao sul de Damasco e 160 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Ele foi para essa região, está sozinho. Reler o Antigo Testamento, fazer uma releitura de tudo aquilo, não à luz da lei, mas agora da graça, do Criador, da doutrina.
sempre que temos impactos em nossas vidas e vamos precisar de começos diferenciados ou de recomeços, precisamos de tempo para arrumar tudo isso. Porque Deus não é desorganizado, Deus não é apressado, Deus é o Deus que faz as coisas no tempo certo. Nós é que somos agoniados e atropelamos as coisas que Deus coloca graciosamente diante de nós. Então, terminando, Paulo foi para o deserto da Arábia. Fazer o quê? Além disso que eu já disse. Fazer o quê? Quer saber? Primeira coisa. Hoje à noite tem o segundo capítulo, que a gente encerra o primeiro capítulo da Carta aos Gálatas, indo do verso 18 ao verso 24. Você está aprendendo a viver a liberdade que Cristo veio nos trazer. Através desse homem que era cativo da lei, achando que fazia o melhor para Deus e fazia o pior. E encontrando a liberdade da graça, dizendo para nós que não há tesouro maior do que essa graça que nos liberta de todos os grilhões, conscientes ou inconscientes. Coloque em nós, por ser graça, uma alegria que ninguém pode tirar, diz Jesus Cristo em João 17. Faz com que a nossa vida seja essa vida abundante aqui e agora, apesar dos problemas, das dificuldades, das lutas, dos lutos, das frustrações. Mas como diz o salmista, a gente vai indo teimosamente, de força em força, transformando os desertos em mananciais de água, porque em nós, diferentemente do Antigo Testamento, nós temos uma graça que é superabundante, multiforme, capaz de ajustar-se às diferentes dores, carências, inquietações, angústias, interrogações de cada ser humano. Ela vem com precisão fazer aquilo que estamos precisando que ela faça, dar aquilo que estamos precisando receber, e ser em Cristo aquilo que estamos precisando que Ele seja, a fim de que sejamos conformes à sua própria imagem. Deus amado, obrigado pela tua companhia na semana que passou, e porque começamos essa semana pedindo a tua presença em nós e entre nós. Cuida do irmão Ney, com esse problema do AVC, cuida da Lara, cuida do pastor Zé Carlos e do Sara, cuida do pastor Manuel Nascimento, ali em Palmeiras do Zinho, do pastor Samuel, Vitória da Comunidade Betinga, Senhor, cuida dos nossos aqui. E agora Deus abençoa este casal que entendeu ser esse o momento oportuno de celebrar esse noivado que aponta para algo muito mais portentoso, que é o casamento sob a tua bênção, sob a tua orientação. Abençoa, Pai, Diogo e Duda, que se vinculem mais e mais a cada dia, conhecendo-se mais e mais, afinando a dinâmica desse relacionamento, para poder dizer aquilo que a Bíblia proclama como o alvo para cada casal, seja cristão ou não. Ser o homem e a mulher uma só carne, um só ser, apesar das diferenças que cada um carrega consigo. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.